O salão do auditório da universidade em Faria Lima estava lotado. Fileira depois de fileira de pais orgulhosos. Câmeras erguidas. Flashes disparando sem parar. Camila Duarte parou na porta lateral. O coração batendo tão forte que ela sentiu o som dele nos próprios ouvidos. Do outro lado do salão, sob os holofotes do palco improvisado para as fotos oficiais, Enzo sorria de beca e capelo. Um braço em volta dos ombros de uma mulher que ela reconheceu antes mesmo de ver o rosto direito. Beatriz Lemos, vestido azul marinho impecável, segurava a mão do filho dela como se aquele gesto fosse dela por direito. E quando o fotógrafo gritou mãe e filho, mais um sorriso. Beatriz respondeu com um sorriso tão natural que doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Camila ficou parada ali um segundo a mais do que devia. Um casal passou por ela sem nem perceber que tinha esbarrado nela. Ela sentiu o metal frio da pulseirinha no pulso, aquela que guardou por 12 anos dentro de uma caixinha de veludo, e fechou a mão em volta dela sem nem perceber que tinha feito isso. Vai, sussurrou para si mesma. Não vim até aqui para ficar parada na porta. Vai. E ponto. Deu o primeiro passo. Ninguém no salão sabia quem ela era. E era assim que tinha planejado. Entrar como qualquer outra convidada. Sentar longe. Esperar o momento certo. Só que o plano não contava com o instante em que os olhos de Beatriz cruzariam com os dela por cima da multidão. Foi rápido. Menos de 2 segundos. Mas o suficiente para Camila ver o sorriso de revista da mulher gelar por baixo, antes de se recompor rápido demais para qualquer outra pessoa notar. Um segurança de terno preto se aproximou, educado, perguntando se ela precisava de ajuda para achar o lugar. Camila mostrou o convite que segurava desde a manhã, dobrado tantas vezes que as bordas já estavam moles. O rapaz conferiu o nome numa lista. Francio Atesta. Olhou de novo para o papel. A senhora é convidada de qual família Salgado? Ela disse, e a palavra saiu mais firme do que ela esperava. Sou mãe do formando. O rapaz olhou para ela, depois para o palco, onde Beatriz ainda posava, e alguma coisa na cara dele mudou. Um misto de confusão e desconforto que ele tentou esconder rápido. Pediu um instante. Foi até um colega. Os dois cochicharam. Camila ficou ali parada, sentindo cada segundo passar como um sino batendo, até que um homem alto de terno cinza escuro se aproximou vindo do lado oposto do salão. Tão rápido que quase esbarrou numa cadeira. Rafael Salgado parou na frente dela como se tivesse visto um fantasma. 12 anos tinham mudado os dois. Os cabelos dele agora com fios brancos nas têmporas, o rosto mais cansado do que ela lembrava. Mas os olhos continuavam os mesmos. Aquele castanho que Enzo herdou. Camila? Ele disse o nome dela baixo, quase sem voz. O que você está fazendo aqui? O que uma mãe faz na formatura do filho? Rafael. Ela ergueu o queixo. Vim assistir. Você devia ter me avisado. Avisado para quê? Para você me barrar de novo? A voz dela tremeu no fim da frase. E ela odiou aquilo. Odiou que, depois de tudo, o corpo ainda traía o tanto que doía. Fiquei 12 anos esperando um convite que nunca veio. Hoje eu não esperei. Do outro lado do salão, a sessão de fotos tinha parado. Enzo olhava na direção dos dois. Os olhos indo de um rosto para o outro, tentando entender por que o pai parecia ter esquecido de respirar. Beatriz se aproximou também. Devagar. O salto batendo no piso de mármore, num ritmo calculado demais para ser casual. E quando chegou perto o bastante para ouvir, seu rosto se transformou numa máscara de preocupação tão bem construída que qualquer estranho ali acreditaria. Amor, ela disse, pousando a mão no braço de Rafael. Tá tudo bem, foi só isso. Uma palavra, um gesto pequeno, mas Camila sentiu o peso dela como uma bofetada. 12 anos. E aquela mulher continuava chamando o marido dela de amor na frente do filho dela, como se tivesse comprado o direito. CTA 1. Se você está começando a assistir agora e ainda não sabe nada dessa história, para tudo e aperta para se inscrever. Porque o que vem depois dessa cena
Vai virar seu jeito de ver essa família de cabeça para baixo. Me conta aqui embaixo de onde você está assistindo agora e que horas são aí onde você mora. A gente lê todo mundo. Viu? Enzo se aproximou por fim. Olhando para Camila com aquela curiosidade cautelosa de quem reconhece um rosto de uma fotografia antiga, sem saber de onde, ele tinha 22 anos agora. Alto como o pai, mas com um jeito de franzir a testa que era só dele. Pai, ele disse. Devagar. Quem é ela? O silêncio que se seguiu durou só um instante, mas pareceu esticar o salão inteiro. Rafael abriu a boca para responder. Fechou de novo. Foi Beatriz quem falou primeiro. A voz doce, quase maternal. É uma convidada. Filho, deve ser algum engano na lista. Ela virou para o segurança, o tom mudando de leve, cortante por baixo do verniz. Pode acompanhar a senhora até a saída. Por favor. Não. Camila disse. E a palavra saiu mais alta do que ela pretendia, fazendo cabeças ao redor virarem. Não vou embora. Enzo. Ursu. Ela parou. 12 anos de discurso ensaiado no espelho. 12 anos imaginando esse momento. E agora, com o filho parado a 1 metro de distância. Todas as palavras sumiram de uma vez. Foi Rafael quem terminou a frase. A voz rouca. Os olhos fixos no filho. Ela é sua mãe. Enzo. O jovem deu um passo para trás, como se tivesse sido empurrado. Olhou para Beatriz. Depois para Camila. Depois de volta para o pai. O queixo tremendo de um jeito que ele claramente tentava controlar. Minha mãe morreu. Ele disse. Devagar. Cada palavra pesando como pedra. Foi isso que sempre me falaram. Que ela morreu quando eu era pequeno. O salão ao redor continuava girando. Gente rindo. Câmeras clicando. Ninguém mais prestando atenção naquele canto onde uma família inteira estava prestes a desmoronar. Camila sentiu o chão sumir de verdade dessa vez. Não pelo choque de ver o filho, mas pela frase que ele tinha acabado de dizer. Uma frase que ela nunca imaginou, em 12 anos de pesadelos, que fosse pior do que qualquer coisa que já tinha vivido. Eu não morri, ela conseguiu dizer. A voz quase um fio. Eu nunca morri. Meu filho, eu fui tirada de você. Enzo olhou para Beatriz, esperando que ela negasse, que rachasse aquela mentira com uma risada e que absurdo. Mas Beatriz não disse nada. Só ficou ali, os dedos apertando de leve a bolsa que segurava, os olhos evitando encontrar os de Camila por meio segundo a mais do que qualquer pessoa inocente precisaria evitar. Foi nesse meio segundo que Camila entendeu uma coisa que ia guiar cada decisão dela dali para frente. Beatriz sabia. Beatriz sempre soube. O escritório de Letícia Vasconcelos ficava num 10º andar discreto na Vila Olímpia, longe do circuito social onde os salgados circulavam. Camila entrou sem bater. Jogou a bolsa numa cadeira e ficou parada no meio da sala, os braços cruzados, tentando conter o tremor que só agora, longe daquele salão, ela se permitia sentir de verdade. Conta tudo, Letícia disse, já puxando uma pasta grossa de dentro de uma gaveta trancada. Ele achava que eu tinha morrido. Letícia. A voz de Camila quebrou no meio da frase. 12 anos. E o que aquela família contou pro meu filho foi que eu morri. Letícia parou de folhear os papéis por um segundo, o rosto endurecendo. Isso muda tudo. Isso não é mais só uma disputa de guarda simbólica depois de maioridade. Isso é calúnia. E fraude documental. E... é o que eu vou provar. Camila cortou, sentando finalmente, as mãos ainda tremendo de leve. Você trouxe os papéis da reunião de amanhã. Letícia assentiu, abrindo a pasta na mesa entre as duas. Dentro, meses de trabalho silencioso. 2 anos, na verdade. Desde o dia em que Camila descobriu, por acaso, através de um antigo funcionário da construtora, que uma pequena participação acionária, numa subsidiária do Grupo Salgado, estava disponível para compra através de um fundo terceirizado. Ninguém na família sabia. Ninguém precisava saber. Até agora.
32%. Letícia disse, batendo o dedo num documento. Você é, hoje, a segunda maior acionista individual da Salgado Empreendimentos. Atrás só do Conselho Controlador da Família. E amanhã, na reunião trimestral, isso vai virar público. Camila fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquilo assentar. Não tinha comprado aquelas ações por vingança. Não no começo. Tinha comprado porque era o único jeito de ficar perto, de alguma forma, de um mundo que a expulsou sem explicação. Mas agora, depois do que viu hoje, depois da palavra morreu saindo da boca do próprio filho, a ideia de vingança parecia menos um pecado e mais uma dívida sendo cobrada. Tem mais uma coisa, Camila disse, baixinho, olhando para a própria pulseira no pulso. Antes de tudo acontecer, antes de eu acordar naquele quarto que não era meu, teve uma noite. Dona Suleika, a governanta da família, me trouxe um chá antes de dormir. Ela nunca fazia isso. E lembro dela olhando para mim de um jeito estranho, quase pedindo desculpa antes mesmo de eu beber. Você lembra o rosto dela dizendo isso? Lembro da voz. Baixinha, bebe rápido. Menina, antes que esfrie. Só isso, e depois, nada. Um buraco de 3 dias, até eu acordar longe de tudo que conhecia. Letícia anotou aquilo com cuidado. O lápis correndo rápido pelo papel. Isso é um fio. Um fio fino. Mas é um fio. Vamos puxar. Camila saiu do escritório, já era noite. O elevador descendo devagar demais para o gosto dela. Parada ali sozinha, encostada no espelho da cabine. Lembrou de uma coisa que nunca tinha contado, nem para Letícia, a última imagem clara que guardava de casa, antes do buraco de 3 dias. Era a porta do próprio quarto se fechando por fora. O som do trinco alto demais para ser acidente. 12 anos depois, ainda sonhava com aquele som de vez em quando. O clique seco que separou uma vida inteira em duas. Não ia deixar nenhuma porta se fechar de novo sem lutar. Entrou no carro, ligou o motor e ficou um instante parada no estacionamento vazio, respirando fundo antes de seguir para a casa vazia que também era sua. Há 12 anos. O único lugar no mundo que ninguém podia tirar dela. Do outro lado da cidade, num apartamento de cobertura em Jardins, decorado com o cuidado impessoal de quem contrata designers em vez de escolher as próprias coisas. Beatriz Lemos fechou a porta do quarto com as mãos tremendo e discou de volta o número que tinha aparecido na tela. Por que você me ligou hoje? Ela sussurrou assim que a chamada foi atendida, a voz perdendo toda a doçura que usava em público. Combinamos que você nunca ligaria para o meu número. Do outro lado, uma voz de homem, calma, quase entediada. Ela apareceu na formatura. Beatriz, achei que você ia querer saber antes que descobrisse do jeito ruim. Eu já sei. É o Tovala. Beatriz sentou na beirada da cama, a máscara toda desfeita, agora que não havia ninguém para ver. 12 anos. E você me garantiu que ela nunca ia juntar as peças. Que os documentos eram perfeitos. Documentos são perfeitos, até alguém com dinheiro suficiente para pagar quem os fez. Uma pausa pesada. Você devia ter cuidado desse lado há anos. Não eu. Beatriz fechou os olhos. A respiração pesada. E por um instante, sozinha naquele quarto enorme e vazio. O rosto dela não tinha nada de calculado. Tinha só medo. Um medo antigo. Cansado. O tipo que se carrega tanto tempo que vira parte do corpo. Eu fiz o que tinha que fazer. Ela murmurou, mais para si mesma do que para o homem na linha. Vocês não me deram escolha. Ninguém te obrigou a ficar 12 anos. Beatriz, isso foi você. A ligação caiu antes dela conseguir responder. E Beatriz ficou ali. O celular apertado contra o peito, olhando para o teto como se ele tivesse resposta para alguma coisa. No andar de baixo, no escritório forrado de livros que raramente lia, Enzo estava sentado no chão. Uma caixa de papelão velha, aberta na frente dele. Tinha subido até o sótão assim que chegaram em casa, sem dizer nada para ninguém.
procurando alguma coisa que nem sabia bem o que era. Achou a caixa atrás de uma pilha de troféus de faculdade do pai. O nome dele escrito a caneta na tampa, com uma letra que reconheceu como sendo da avó. Dentro, fotos antigas, ele bebê. No colo de uma mulher que agora sabia ser Camila. Os dois sorrindo para a câmera num parque que ele não reconhecia. E no fundo da caixa, dobrado, um documento com o timbre de um cartório. Uma assinatura torta, quase ilegível. Numa linha que dizia termo de cessão voluntária de guarda. A data no topo da página era 14 de março. Enzo Franzio attesta. Sua avó sempre contava que a mãe tinha ido embora em fevereiro. Que o abandono tinha acontecido bem no início do inverno, antes mesmo dele completar um ano. 14 de março não batia com fevereiro nenhum. Ele ficou olhando para aquele número por um bom tempo. Tipo assim, tentando entender por que um detalhe tão pequeno fazia o peito dele apertar daquele jeito. Guardou o documento na mochila antes de descer, sem saber ainda o que ia fazer com aquilo. Só sabendo que precisava guardar. No corredor do andar de baixo, uma senhora de uniforme cinza claro passava com uma bandeja de chá que ninguém tinha pedido. O jeito de andar lento demais para ser só idade. Dona Zuleika trabalhava para a família Salgado desde antes de Enzo nascer. E quando viu o menino descendo a escada com a mochila mais cheia do que quando subiu, parou um instante a mais do que deveria. Achou alguma coisa interessante lá em cima. Menino, ela perguntou baixinho. Os olhos indo direto para a mochila, Enzo hesitou. Fotos antigas. Umas coisas velhas. Não mencionou o documento. Alguma coisa nele. Um instinto que não sabia nomear. Disse para guardar aquilo em segredo. Pelo menos por enquanto. Dona Zuleika assentiu devagar. O rosto enrugado ganhando uma sombra que Enzo não soube ler direito. Naquele momento, sua mãe biológica. Ela disse, a palavra saindo com cuidado. Era uma mulher gentil. Sabia comigo. Com todo mundo dessa casa. Nunca entendi certas coisas que aconteceram naquela época. O que você quer dizer com isso? A senhora pareceu se arrepender da própria língua solta. Ajeitou a bandeja nas mãos e forçou um sorriso pequeno. Nada. Menino. Coisa de velha que fala demais. Vai descansar. Foi um dia longo. Ela se afastou pelo corredor antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. E Enzo ficou ali parado, sentindo pela segunda vez naquele dia que o chão da própria casa não era tão firme quanto sempre pareceu. Rafael encontrou a mãe na biblioteca. Um copo de conhaque na mão. Os olhos fixos numa lareira que não estava acesa. Fechou a porta atrás de si com mais força do que pretendia. Que quarto era esse? Mãe. Não era pergunta. Era exigência. Camila falou de um quarto. Falou de acordar longe de casa. O que você fez? Eu protegi essa família. Dona Alzira nem virou para olhar para o filho. Aquela mulher não era o que essa casa precisava. Rafael, eu sempre soube disso. Desde o primeiro dia que você a trouxe aqui, isso não responde minha pergunta. Dona Alzira bebeu um gole do conhaque. Devagar. Como se estivesse ganhando tempo. Você era jovem demais. Rafael. Apaixonado demais para ver o que eu via com clareza. Aquela mulher vinha de uma família sem sobrenome. Sem patrimônio. Sem nada além do rosto bonito que usou para entrar nessa casa. Isso é o que você achava dela. Não é resposta para minha pergunta sobre o quarto. Eu contratei pessoas competentes para resolver a situação da melhor forma possível para todos. A voz dela permaneceu impassível. Cada palavra escolhida com o cuidado de quem defendeu decisões parecidas antes. Muitas vezes, para muita gente. Não me arrependo de uma linha do que foi feito. Nessa família, a gente não questiona decisões que já provaram seu valor. Ela finalmente virou. O olhar duro como sempre foi. Seu filho cresceu bem, seguro. Amado. O que mais importa? Rafael sentiu alguma coisa se partir dentro dele. Uma certeza de décadas rachando devagar. Importa a verdade. Ele disse. A voz baixa. Perigosa de um jeito que ele raramente usava com a própria mãe. E eu vou descobrir ela. Com ou sem sua ajuda.
Saiu da biblioteca sem esperar resposta. O coração batendo forte, com uma mistura de raiva e um medo que ele ainda não sabia nomear direito. No corredor, parou, tirou o celular do bolso e discou um número que guardava fazia anos. De um investigador particular que já tinha usado uma vez. Para um caso de negócios. Nada tão pessoal quanto isso. Preciso de você para um trabalho. Disse, assim que a ligação foi atendida. Discreto. Muito discreto. Ninguém pode saber que fui eu que pedi. Nem minha mãe. Nem minha esposa. De volta ao escritório na Vila Olímpia. Camila assinava os últimos papéis que Letícia preparou. A caneta firme na mão pela primeira vez naquele dia inteiro. Amanhã, quando a reunião trimestral do Conselho da Salgado Empreendimentos começasse, ninguém naquela sala ia estar preparado para o nome que constava. Há 2 anos. Discretamente escondido atrás de um fundo de investimento sem rosto. Você tem certeza disso? Letícia perguntou. Uma última vez, antes de fechar a pasta, Camila olhou para a pulseira no pulso. Pro filho que mal reconhecia o próprio rosto dela. Pras 12 primaveras que perdeu sem nunca saber o motivo real. Eu passei 12 anos sendo a mulher que abandonou o próprio filho. Ela disse. Devagar. Amanhã. Eles vão descobrir que a mulher que eles enterraram nunca morreu. Só ficou esperando o momento certo de voltar com força suficiente para não ser tirada de novo. A sala de reuniões da Salgado Empreendimentos no 20º andar tinha paredes de vidro que davam para a Avenida Faria Lima inteira. E quando Camila entrou, pontual, terno cinza grafite impecável, sentiu 20 pares de olhos virarem para ela ao mesmo tempo. Ninguém ali sabia quem era. Exceto Letícia, que caminhava 2 passos atrás carregando a pasta que ia mudar tudo. Com licença, disse um dos diretores. Ora estou confuso. Essa reunião é restrita a acionistas. Yusai. Camila respondeu, sentando numa cadeira vaga na ponta da mesa longa, sem pedir permissão a ninguém. Por isso estou aqui. Rafael, sentado na cabeceira ao lado da mãe, ergueu a cabeça tão rápido que quase derrubou o copo de água na frente dele. Dona Alzira ficou parada. O garfo de prata que segurava distraidamente, pousado na mesa com um clique seco demais para ser casual. Camila. Rafael disse. A voz baixa. O que você está fazendo aqui, exercendo um direito? Ela abriu a pasta na frente de si, tirou um maço de documentos e deslizou pela mesa até o presidente do conselho. Um homem de óculos que franziu a testa ao ler o cabeçalho. Há 2 anos, sou proprietária de 32% das ações da subsidiária de investimentos ligada a esse grupo, adquiridas através de um fundo terceirizado. Dentro da lei. Documentado. Público a partir de hoje. Isso me dá assento nessa mesa. E eu vim ocupar ele. Um murmúrio percorreu a sala. Um dos diretores mais velhos folheou os papéis, os olhos arregalando aos poucos, e olhou para Dona Alzira como quem espera uma explicação que a matriarca claramente não tinha pronta. Isso é impossível, Dona Alzira disse. A voz cortante, mas com uma rachadura fina por baixo que só quem a conhecia bem conseguiria notar. Nenhum fundo terceirizado teria acesso a essas ações sem passar pelo Comitê de Aprovação Familiar. O comitê aprovou. Letícia interveio. Calma. Entregando outro documento, assinado pelo próprio departamento jurídico da empresa. Há 2 anos. Ninguém verificou o nome por trás do fundo porque ninguém tinha motivo para desconfiar. Até hoje. Rafael olhava para Camila com uma expressão que misturava choque e algo mais difícil de nomear. Quase admiração escondida atrás do susto. 12 anos. E a mulher que ele achou desaparecida tinha construído, em silêncio, uma posição de poder que agora sentava exatamente ao lado da família que a expulsou. Por quê? Ele perguntou, baixinho, só para ela ouvir. Você fez isso tudo sem me contar nada, porque da última vez que confiei nessa família com a verdade, Camila respondeu, olhando direto nos olhos dele. Eu perdi meu filho por 12 anos. Não ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Se você fosse a Camila,
Você teria voltado assim, na força, ou teria tentado o caminho mais gentil. Primeiro, me conta aqui embaixo o que você acha. E aproveita para deixar de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê cada comentário. A reunião terminou mais cedo do que qualquer um esperava. Os diretores saindo em silêncio constrangido. Dona Alzira caminhando rígida até o elevador, sem dizer uma palavra sequer. O rosto, uma máscara perfeita, que só tremeu quando as portas se fecharam e ninguém mais podia ver. Naquela mesma tarde, longe do prédio de vidro, Enzo esperava sentado num café perto da faculdade, o celular na mão, olhando o mesmo número que tinha conseguido através de um colega cujo pai trabalhava com Camila. Mandou a mensagem 3 vezes antes de finalmente apertar enviar. O coração batendo, tipo assim, descompassado, sem saber se aquilo era certo ou uma traição a tudo que sempre conheceu como família. Camila chegou meia hora depois, ainda de terno da reunião, e parou na porta do café só olhando para o filho por um segundo antes de se aproximar, com medo de que qualquer movimento errado fizesse ele fugir. Você veio, ela disse, sentando devagar na cadeira oposta. Eu tinha que vir. Enzo puxou a mochila para o colo, tirou o documento amassado que guardava desde a noite da formatura. Achei isso na casa do meu pai. É o papel que você assinou. Ou que dizem que você assinou. A data não bate com a história que sempre me contaram. Camila pegou o papel com as mãos tremendo de leve, os olhos correndo pela data no topo da página. 14 de março. Ela sempre soube, no fundo do corpo, que tinha sido março. Não fevereiro como Dona Alzira insistia há anos, mas ver o número ali, preto no branco, doeu de um jeito diferente de qualquer dor que já tinha sentido. Eu nunca assinei isso conscientemente. Ela disse, baixinho, essa assinatura é minha. Sim, eu reconheço o traço, mas eu não lembro de fazer isso. Existe um buraco de 3 dias na minha memória bem antes dessa data. E eu passei 12 anos tentando entender o que aconteceu naqueles 3 dias. Enzo ficou em silêncio, processando aquilo, os olhos indo do papel para o rosto da mãe, tentando achar nele algum traço do próprio rosto que via no espelho todo dia. Tem mais uma coisa, ele disse. Depois de um instante, meu pai contratou um investigador particular. Escutei ele falando ao telefone ontem à noite, bem baixinho, achando que ninguém estava perto. Isso pegou Camila de surpresa. Um detalhe que não esperava. Uma peça que não sabia que existia no tabuleiro. Rafael investigando por conta própria, em segredo, sem contar para ninguém. Nem para ela, nem para a própria mãe. Significava que ele também não confiava mais na versão que sempre aceitou. Significava, talvez, que ele estava mais perto da verdade do que ela imaginava. Isso muda as coisas. Ela murmurou, mais para si mesma do que para o filho. Muda como? Camila olhou para o filho. Esse jovem que mal conhecia, mas que carregava um pedaço dela em cada gesto nervoso. E sentiu, pela primeira vez desde a formatura, uma pontada de esperança de verdade. Significa que talvez eu não precise fazer isso sozinha. Ela disse. O investigador particular, um homem discreto chamado Osvaldo, que Rafael conhecia de um caso antigo, ligou 3 dias depois. A voz baixa mesmo pelo telefone, como se as paredes pudessem ouvir. Achei alguma coisa. Ele disse. Assim que Rafael atendeu, trancado no próprio carro no estacionamento do escritório. O único lugar onde tinha certeza de privacidade, uma clínica particular, fechada há 8 anos. Mas os registros antigos de internação ainda existem num arquivo terceirizado. Tem uma paciente registrada com o nome da sua ex-mulher. Entrada 14 de março. Saída 17 de março. 3 dias. Exatamente como ela disse. Internação porque Rafael sentiu o estômago revirar. O prontuário diz sedação para tratamento de exaustão nervosa aguda. Assinado por um médico que, olha só que curioso, nunca mais teve o nome associado a nenhuma outra clínica depois desse ano. Sumiu do mapa. Consultei os registros do Conselho de Medicina.
A licença dele foi cassada 2 anos depois. Motivo não especificado nos arquivos públicos. Rafael ficou em silêncio um instante longo, os dedos apertando o volante com força. Quem autorizou a internação? Isso é a parte interessante. O documento de autorização tem 2 assinaturas. Uma é ilegível, provavelmente forjada, tentando imitar a da própria paciente. A outra é de um responsável legal, secundário. E o nome? Rafael. É da sua mãe. A ligação continuou por mais alguns minutos. Detalhes técnicos. Próximos passos. Mas Rafael já não escutava direito. A mente presa naquela única frase. Sua mãe tinha assinado a internação da mulher dele. Sua mãe tinha, de alguma forma, orquestrado os 3 dias que sumiram da vida de Camila. Os 3 dias que custaram 12 anos de mentira para o próprio filho dele. Do outro lado da cidade, Beatriz sentiu o telefone vibrar durante o almoço com as amigas. Um número que não reconheceu na tela. E quando atendeu, do lado de fora do restaurante, longe de ouvidos curiosos. A voz do outro lado soou tensa de um jeito que nunca tinha soado antes. Tem um investigador fuçando os registros da clínica. A voz disse, sem rodeios. Alguém pagou para abrir arquivos que deveriam estar selados há anos. Beatriz sentiu o sangue gelar. Quem contratou esse investigador, ainda não sei ao certo. Mas as perguntas que ele andou fazendo, os nomes que ele andou pedindo para confirmar. Isso não é coincidência. Beatriz, alguém está muito perto. Ela desligou o telefone com as mãos tremendo. Olhou para o restaurante onde as amigas continuavam rindo, alheias a tudo. E sentiu, pela primeira vez em 12 anos, que o chão que ela construiu com tanto cuidado começava, finalmente, a rachar embaixo dos próprios pés. Rafael foi direto para a casa da mãe assim que desligou o telefone com Osvaldo. O carro cortando o trânsito da tarde com uma pressa que ele raramente permitia a si mesmo. Encontrou Dona Alzira no jardim, podando rosas com uma calma que parecia deliberadamente ensaiada. Como se soubesse que ele viria e tivesse decidido recebê-lo naquela pose de tranquilidade absoluta. Você assinou a internação dela. Ele não cumprimentou. Não pediu licença. Só disparou a frase, assim que chegou perto o suficiente. Uma clínica particular. 14 de março. Sedação para exaustão nervosa. Sua assinatura? Mãe. Não da Camila. A sua. A tesoura de podar parou no ar por um segundo. Só um segundo. Antes de Dona Alzira continuar o movimento como se nada tivesse sido dito. Você andou investigando sua própria mãe. Rafael, eu andei investigando a verdade. Responde à pergunta. Ela colocou a tesoura de lado, finalmente virando para encará-lo. O rosto sem nenhuma emoção visível. Como sempre foi treinada a manter. Aquela mulher precisava de ajuda. E eu providenciei ajuda. Um médico de confiança. Um lugar seguro. Longe do escândalo que ela ameaçava causar. Que escândalo! Ela era a mãe do meu filho recém-nascido. Mãe. Não uma paciente psiquiátrica. Ela estava instável, ameaçando levar o menino embora. Longe de tudo que ele conhecia. Longe da família dele. As palavras saíam calculadas. Cada uma escolhida para soar razoável. Protetora até. Eu fiz o que qualquer mãe faria para proteger o próprio neto. Você drogou ela e forjou uma assinatura de cessão de guarda. Rafael sentiu a própria voz tremer de raiva. Algo que raramente acontecia. Isso não é proteção. Mãe, isso é crime. Pela primeira vez, algo genuíno cruzou o rosto de Dona Alzira. Rápido. Quase invisível. Mas Rafael conhecia bem demais aquela mulher para não reconhecer o que era. Medo. Real. Cru. O tipo que ela nunca deixava transparecer diante de ninguém. Você não entende as pressões que eu enfrentava naquela época. Ela disse. A voz baixando de leve. Não foi só eu. Rafael. Teve mais gente envolvida. Gente que eu não posso. Que eu não devo mencionar agora. Quem mais estava envolvido? Dona Alzira fechou a boca com força. Os lábios formando uma linha fina e definitiva.
O tipo de silêncio que Rafael sabia, por décadas de convivência, que não ia quebrar por mais que ele insistisse naquele momento. Virou as costas, recolheu a tesoura de podar e caminhou de volta para dentro de casa sem dizer mais uma palavra, deixando o filho parado no jardim com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, Beatriz recebeu uma ligação diferente das outras. Dessa vez, o número da própria sogra aparecendo na tela, algo que quase nunca acontecia fora de eventos familiares agendados. Ele sabe da clínica. Dona Alzira disse, sem preâmbulos, a voz mais tensa do que Beatriz jamais tinha ouvido. Precisamos conversar. Amanhã, na minha casa, antes que ele descubra mais alguma coisa. O que mais tem para descobrir? Beatriz perguntou. O próprio medo escapando na pergunta, antes que ela conseguisse controlar o tom. O silêncio do outro lado da linha durou tempo demais para ser confortável. Amanhã, Dona Alzira repetiu. E desligou sem responder, deixando Beatriz sozinha no quarto escuro. O celular ainda apertado contra o ouvido, sentindo pela primeira vez em 12 anos que talvez não fosse só o passado de Camila que estava prestes a vir à tona. Rafael ligou para Camila, já passava das 10 da noite. A voz cansada de quem não tinha certeza se estava fazendo a coisa certa. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Preciso te contar uma coisa, ele disse, sem cumprimentar. Sobre a clínica. Camila sentou na beirada da própria cama, o corpo tenso de repente. Fala. Ele contou tudo. A ligação de Osvaldo. O prontuário. A assinatura da própria mãe autorizando a internação. O nome do médico que sumiu do mapa 2 anos depois. Camila escutou em silêncio, as mãos apertando o lençol com força suficiente para deixar marcas nas palmas. E quando ele terminou, ficou muda por tempo demais para ser confortável. 12 anos. Ela disse por fim, a voz rachada. 12 anos achando que tinha feito alguma coisa errada. Que talvez tivesse mesmo surtado. Que talvez merecesse perder meu filho por não conseguir lembrar direito o que aconteceu. E era isso. Sua mãe drogou eu e forjou minha assinatura. Eu sinto muito. A voz de Rafael saiu mais fina do que ele pretendia. Eu devia ter questionado antes. Devia ter investigado quando você começou a implorar para me ver. Nos primeiros meses, eu simplesmente aceitei a versão que me deram porque era mais fácil do que duvidar da minha própria família. Você está duvidando agora. Agora é tarde demais para continuar não duvidando. Um silêncio se instalou entre os dois. Não hostil dessa vez, mas cheio de 12 anos de coisas não ditas, tentando encontrar espaço numa ligação de telefone à meia-noite. Foi Camila quem quebrou primeiro, a voz recuperando um pouco da firmeza de antes. Sua mãe mencionou mais alguém envolvido. Quem mais sabia, ela não disse o nome. Mas pelo jeito que fechou a boca, tem mais gente nessa história, além dela. Rafael hesitou um instante. Camila, o que você quer fazer com isso? Ela olhou para a pulseira no pulso. Aquela lembrança pequena de um tempo que parecia tão distante agora, e sentiu a determinação assentar no peito como pedra firme. Quero uma reunião. Toda a família. Num só lugar. Com as provas na mesa. Chega de conversas escondidas. Chega de investigadores particulares sussurrando informação de carro estacionado. Quero olhar nos olhos de quem fez isso comigo e ouvir a verdade inteira. Na frente de todo mundo. Inclusive do nosso filho. Isso pode ficar feio. Já ficou feio há 12 anos. Rafael, a diferença é que dessa vez eu não vou ser a única no escuro. Ele concordou. Marcaram o encontro para o fim de semana seguinte. Na casa da família. O mesmo lugar onde tudo tinha começado a desmoronar 12 anos atrás. Depois de desligar, Camila ficou sentada no escuro do próprio quarto por um bom tempo, sentindo o peso de tudo que estava prestes a acontecer. Do outro lado da cidade, na cozinha da cobertura em Jardins, Beatriz preparava um chá que não ia beber. As mãos ocupadas só para ter alguma coisa para fazer enquanto a mente girava sem parar. Dona Alzira tinha marcado a conversa para amanhã de manhã, mas alguma coisa na urgência da ligação, no jeito que a voz da sogra tremeu por baixo do controle de sempre.
Dizia para Beatriz que amanhã podia já ser tarde demais. Pegou o celular. Olhou para o número que jurou nunca mais ligar primeiro. E por um instante longo ficou parada ali, o polegar pairando sobre o botão de chamada, decidindo se ia arriscar tudo numa última tentativa de conter o que já parecia impossível de conter. O telefone tocou 2 vezes antes de alguém atender do outro lado. A voz do homem tão calma quanto sempre. O tipo de calma que Beatriz aprendeu, ao longo dos anos, a temer mais do que qualquer grito. Você disse que nunca ligaria primeiro. Ele disse, quase divertido. Marcaram uma reunião. Sábado. A família inteira, com provas na mesa. A voz dela saiu apressada. Sem o controle de sempre. Precisamos fazer alguma coisa antes disso. Nós. Beatriz. Uma pausa carregada de significado. Eu cumpri minha parte há 12 anos. O que acontece agora é problema seu e da Alzira. Você me meteu nisso. Eu te ofereci uma saída. Na época, você que escolheu ficar rica em vez de ficar limpa. A frieza na voz dele cortou fundo. Boa sorte no sábado. A ligação caiu antes dela conseguir responder qualquer coisa. E Beatriz ficou parada na cozinha. O celular ainda quente na mão. Sentindo pela primeira vez em 12 anos o peso completo da solidão que sempre soube, no fundo, que um dia ia chegar. Sábado não era mais só uma data no calendário. Era o dia em que 12 anos de mentira, cuidadosamente construída, iam ruir. Tijolo por tijolo. Na frente de todo mundo que ela passou uma década inteira, convencendo de que era uma boa mãe, uma boa esposa, uma mulher que merecia o lugar que ocupava. Ela olhou para o próprio reflexo na janela escura da cozinha. E pela primeira vez em muito tempo, não reconheceu a mulher que via ali. Sábado de manhã, o escritório de Letícia virou um centro de operações improvisado. Papéis espalhados pela mesa grande. Café esfriando em 3 xícaras diferentes, enquanto os 3 revisavam. Pela última vez. A ordem em que iam apresentar cada prova. Primeiro, o documento de internação. Letícia disse, organizando as folhas. Depois, o comparativo de assinaturas, feito por um perito forense que já confirmou divergência com 97% de certeza. Por último, o depoimento do investigador sobre o médico com a licença cassada. Nessa ordem, sem espaço para ninguém desviar o assunto. Rafael, sentado na ponta da mesa, ainda de terno mesmo sendo sábado, olhava para os papéis sem realmente vê-los. Minha mãe vai negar tudo até o último segundo. Ela sempre faz isso. Não importa o que ela negue. Camila disse, a voz firme, apesar do cansaço visível nas olheiras. As provas falam por si. E se ela continuar negando na frente de todo mundo, isso só vai deixar mais claro para Enzo quem realmente é a avó dele. Enzo, sentado num canto, quieto a manhã inteira, finalmente falou. Vocês acham que ela vai admitir alguma coisa? Ou vai só continuar mentindo para sempre? Não sei. Rafael admitiu. Mas hoje ela não vai ter escolha de fingir que não existe evidência nenhuma. Chegaram na casa da família em Jardins pouco antes do meio-dia. O mesmo salão de estar onde Camila tinha sido recebida. 12 anos atrás. Como noiva. E depois expulsa. Dias depois, como estranha, Dona Alzira já esperava sentada numa poltrona de veludo, as costas retas, o rosto composto numa expressão de quem controlava cada detalhe daquele encontro só de estar sentada ali primeiro. Beatriz chegou logo depois, os olhos vermelhos por baixo de uma maquiagem aplicada com cuidado extra, tentando esconder uma noite claramente sem sono. Vamos começar. Letícia disse, assim que todos se acomodaram. Abrindo a primeira pasta sobre a mesa de centro, esse é o registro de internação da Clínica Bela Vista. 14 de março. Em nome de Camila Duarte. Dona Alzira nem olhou para o papel. Eu já expliquei para o meu filho a situação. Não vejo necessidade de repetir diante de todos. Como se fosse um tribunal. Vai ser necessário. Rafael disse, a voz cortando o ar do salão com uma firmeza que a mãe claramente não esperava dele. Porque dessa vez eu quero ouvir a verdade inteira.
não só os pedaços que te convém contar. Letícia deslizou o segundo documento pela mesa. O comparativo forense das assinaturas. O perito confirma divergência significativa entre a assinatura no termo de cessão de guarda e amostras autenticadas da caligrafia da senhora Camila anteriores àquela data. Em termos simples, essa assinatura provavelmente não foi feita por ela, ou foi feita sob efeito de sedativos que comprometeram o controle motor. O silêncio que se seguiu foi quebrado só pelo som de Beatriz mexendo, nervosa, num anel no dedo, girando ele repetidas vezes, sem perceber que estava fazendo aquilo. Camila notou o gesto e sentiu algo assentar dentro dela. Uma certeza que vinha crescendo desde a formatura. Beatriz, ela disse, virando para encarar a mulher diretamente pela primeira vez desde que sentaram. Onde você estava? No dia 14 de março. Há 12 anos. O anel parou de girar. Eu não lembro exatamente. Foi há muito tempo. Você não lembra onde estava no dia que eu fui internada à força e perdi meu filho para sempre. Eu não tinha nada a ver com isso. A voz de Beatriz saiu mais aguda do que ela pretendia. Um fio de pânico escapando por baixo do controle habitual. Eu só entrei na vida do Rafael depois. Meses depois, quando tudo já... Isso é mentira. A voz saiu de Dona Alzira, seca, cortante, e todos no salão viraram para encarar, lá, surpresos com a interrupção repentina. A matriarca olhava para Nora com uma expressão que misturava desprezo e cansaço, como quem finalmente desiste de carregar um segredo sozinha. Você estava lá. Beatriz, foi você quem preparou o chá naquela noite. O salão inteiro pareceu parar de respirar. Se você já suspeitava que a Beatriz sabia de tudo desde o início, deixa aqui embaixo o momento exato que te fez desconfiar. E conta de onde você está assistindo. A gente adora saber. Mãe. Rafael disse. A voz quase um sussurro. O que você acabou de dizer, Dona Alzira? Talvez cansada demais para continuar mentindo. Talvez percebendo que negar não ia mais funcionar diante de tanta prova acumulada. Deixou os ombros caírem de leve. Um gesto pequeno que, em 12 anos, ninguém jamais tinha visto nela. Beatriz já namorava você em segredo antes de Camila sair de cena. Rafael, vocês se encontravam escondidos há meses. Quando descobri, entendi que a única forma de resolver aquilo de vez, sem escândalo, sem manchar o nome da família, era tirar Camila do caminho de forma definitiva. Enzo levantou da cadeira de repente. O rosto branco. Vocês estavam juntos antes. Enquanto minha mãe ainda morava aqui, Beatriz não respondeu. Os olhos cheios de lágrimas que ela claramente lutava para segurar, incapaz de encarar o rosto do rapaz que criou como filho por 12 anos inteiros. Responde. Enzo insistiu. A voz quebrando. Você preparou o chá que drogou minha mãe para poder ficar com meu pai. Eu era jovem. Beatriz finalmente disse. A voz um fio quase inaudível. Sua avó me prometeu que ninguém ia se machucar de verdade, que era só um jeito de acelerar uma separação que já ia acontecer de qualquer forma. Eu não sabia que ia virar isso, que ia durar 12 anos, que eu ia crescer achando que minha mãe morreu. Enzo terminou por ela. A voz agora dura, sem nenhum traço do carinho que sempre teve por ela, que eu ia chamar você de mãe. Todo dia. Durante 12 anos. Enquanto você sabia exatamente onde minha mãe de verdade estava. E por quê? Rafael, pálido, olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez. 12 anos de casamento desmoronando diante de uma única confissão arrastada à força. Como você conseguiu olhar na minha cara todo dia? Ele perguntou. A voz baixa, devastada. Sabendo disso o tempo inteiro, porque eu te amava. Beatriz respondeu, desesperada agora, as lágrimas finalmente escapando, porque depois de um tempo, era mais fácil viver a mentira do que confessar e perder tudo que eu tinha construído. Camila, sentada quieta durante toda a confissão, sentiu algo estranho crescer dentro dela. Não exatamente satisfação,
mas uma certeza gelada de que, finalmente, depois de 12 anos, estava vendo a verdade real assentar no rosto de cada pessoa naquela sala. Isso ainda não explica tudo. Ela disse, a voz calma, apesar do caos ao redor. Tem mais alguém envolvido nisso. Um médico que sumiu. Uma licença cassada. Quem mais participou desse plano? Dona Alzira e Beatriz trocaram um olhar rápido, carregado de algo que Camila não conseguiu decifrar completamente, mas que deixou claro que a verdade, mesmo depois de tudo que tinha sido dito, ainda não estava completa. Isso não importa mais. Dona Alzira disse, recuperando um pouco da compostura de antes. O que foi feito? Foi feito. Não há como desfazer 12 anos. Há como impedir que continue. Camila respondeu, firme. E há como garantir que todo mundo pague pelo que fez. Beatriz, encurralada, sentiu o pânico tomar conta de vez. Os olhos disparando pela sala como se procurasse uma saída que não existia mais. Levantou de repente, a cadeira arrastando com um barulho alto contra o piso de mármore. Vocês não têm prova nenhuma do envolvimento do médico. Ela disse, a voz recuperando um fio de dureza calculada. E os únicos documentos que provariam qualquer coisa sobre esse lado da história estão guardados num lugar que só eu sei onde fica. Beatriz. Rafael disse. Aviso na voz? Não. Ela cortou. Já caminhando em direção à porta, o rosto agora uma máscara de determinação desesperada. Vocês querem guerra. Eu vou garantir que certos documentos desapareçam antes que qualquer advogado consiga uma ordem judicial para confiscar eles. E aí vamos ver quem realmente tem prova de alguma coisa. Saiu pela porta principal, antes que qualquer um conseguisse impedi-la. O som dos saltos ecoando forte pelo corredor de mármore. E o carro dela arrancando do portão da propriedade segundos depois, deixando para trás um salão em silêncio chocado, uma verdade parcialmente exposta, e uma ameaça pairando no ar que ninguém sabia exatamente como conter a tempo. Letícia já tinha o celular na mão antes mesmo da poeira baixar, discando um número de emergência que só usava em situações extremas. Preciso de uma liminar de urgência. Ela disse. Assim que a ligação foi atendida, a voz, recuperando o profissionalismo mesmo com o caos, ainda pairando no ar do salão. Risco iminente de destruição de provas em processo de fraude documental e forjamento de assinatura. Vou mandar os documentos preliminares agora mesmo. Rafael ficou parado no meio do salão, os punhos fechados, os olhos fixos na porta por onde Beatriz tinha desaparecido. Minutos antes, ela não vai conseguir esconder nada. Eu conheço os lugares onde ela guarda coisas. Rafael. Camila disse, se aproximando devagar, deixa a polícia e o advogado cuidarem disso do jeito certo. Se você for atrás dela sozinho, pode acabar comprometendo tudo que a gente construiu até agora. Eu não posso simplesmente ficar sentado enquanto ela destrói a única chance de provar o resto dessa história. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. A frustração de 12 anos de mentira, finalmente encontrando uma saída. Eu já fiquei parado tempo demais. Camila, 12 anos parado. Aceitando a versão fácil porque era mais confortável não questionar, ela colocou a mão no braço dele. Um gesto que surpreendeu os dois. O primeiro toque de verdade entre eles, desde que tudo tinha desmoronado na formatura. Yuzai, disse. A voz mais suave agora, mas dessa vez, fazer certo importa mais do que fazer rápido. Se a gente perder essa prova por causa de um erro de procedimento, todo o resto vira poeira também. Rafael olhou para a mão dela no próprio braço, depois para o rosto dela, por um instante longo demais para ser só sobre estratégia legal. Alguma coisa antiga, enterrada fundo debaixo de 12 anos de mágoa e distância. Pareceu se mexer entre os dois naquele silêncio breve. Você mudou, ele disse. Baixinho. Ficou mais forte do que eu lembrava. Eu não tive escolha. Ela retirou a mão devagar, o momento se dissolvendo antes de virar qualquer coisa que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Vamos deixar Letícia trabalhar. É o jeito certo de fazer isso. Enzo.
Ainda sentado, olhava para os pais com uma expressão que misturava exaustão e algo parecido com esperança cautelosa. Levantou devagar, foi até onde Camila estava e parou a um passo de distância. Hesitante, eu não sei o que sentir agora. Ele disse, a voz baixa. Só para ela ouvir, passei a vida inteira achando que Beatriz era minha mãe de verdade. Descobrir que ela sabia de tudo, que ela ajudou a te tirar de mim. Isso dói de um jeito que eu não sei nem explicar direito. Você não precisa explicar, Camila disse, resistindo o impulso de abraçar, sabendo que ainda era cedo demais para isso. Você não fez nada errado. Enzo, você foi criança a vida inteira nessa história. Ninguém espera que você resolva 12 anos de mentira num único dia. Eu queria ter descoberto antes. Os olhos dele encheram de lágrimas que ele tentou piscar para trás. Eu queria ter tido a chance de te conhecer de verdade, sem toda essa confusão no meio. Ainda temos tempo. Ela disse, a voz tremendo de leve, com a emoção que tentava conter. Não recuperamos os 12 anos que perdemos. Mas temos daqui para frente. E isso já é alguma coisa. Do lado de fora, Letícia terminava a ligação. O rosto tenso, mas determinado. Consegui uma promessa de análise expressa da liminar. Deve sair até amanhã de manhã. Mas isso significa que temos essa noite inteira de risco. E Beatriz sabe disso melhor do que ninguém. Dona Alzira, ainda sentada na poltrona de veludo, observava tudo com uma expressão indecifrável. O silêncio dela carregando um peso próprio. Comania, como se soubesse de mais uma coisa que ainda não tinha compartilhado com ninguém naquele salão. Você sabe onde ela guardaria esses documentos? Rafael disse, virando para encarar a mãe. A voz ainda cortante. Não sabe. Mãe, Dona Alzira não respondeu imediatamente. Os dedos entrelaçados no colo. Os olhos fixos num ponto qualquer, na parede oposta. Existe uma pessoa que sempre soube mais do que qualquer um de nós imaginava. Ela disse, finalmente, a voz estranhamente cansada. Alguém que estava presente naquela noite, além de mim e Beatriz. Alguém que eu nunca tive coragem de silenciar de verdade. Porque, apesar de tudo, ainda tenho um resquício de consciência. Quem? Camila perguntou. O corpo inteiro tenso, mas Dona Alzira só balançou a cabeça, se recusando a continuar. O rosto fechando numa expressão definitiva que nenhum deles conseguiu quebrar. Não naquela tarde. Não com o tempo se esgotando e uma noite inteira de incerteza ainda pela frente. Beatriz chegou em casa com as mãos ainda tremendo, o coração disparado desde que saiu daquele salão. E foi direto para o escritório particular que mantinha trancado havia anos. Um cômodo pequeno que nem o próprio Rafael tinha chave. Abriu o cofre embutido atrás de um quadro, as mãos atrapalhando o código de tanto nervosismo, errando 2 vezes antes de finalmente conseguir. Dentro, uma pasta fina, gasta pelas bordas. Guardada ali, havia 12 anos sem nunca ter sido aberta de novo. Tirou ela com cuidado quase reverente, como se seu conteúdo pudesse explodir a qualquer movimento brusco. Dentro, fotografias antigas, recibos de pagamento a um médico cujo nome ela jurou nunca mais pronunciar. E uma carta, escrita à mão, que ela mesma tinha redigido naquela época, confessando tudo, um seguro que guardou por medo, nunca imaginando que precisaria queimar ela um dia. Sentou na cadeira do escritório, a pasta no colo, e ficou ali um bom tempo, paralisada entre destruir tudo agora ou guardar um pouco mais. Um instinto antigo de autopreservação lutando contra o medo puro de ser pega em flagrante com prova concreta do próprio crime. O celular vibrou de novo. O mesmo número de sempre. Ela hesitou antes de atender. A voz saindo cansada. Derrotada de um jeito que nunca soou antes. Eles sabem de tudo, disse, sem esperar cumprimento. Camila trouxe advogados, provas, um perito forense. Vão conseguir uma liminar até amanhã. Então você sabe o que precisa fazer. A voz do outro lado permaneceu fria, distante, como sempre foi nos últimos 12 anos. Queima tudo.
Hoje, antes que seja tarde demais. E se eu não queimar? Alguma coisa na voz de Beatriz mudou. Uma resistência pequena que nem ela sabia que ainda existia dentro de si. E se eu deixar isso tudo vir à tona, de uma vez, e simplesmente aceitar as consequências? Um silêncio pesado se instalou na linha. Isso não é só sobre você. Beatriz, tem gente que também vai cair se essa pasta aparecer. Gente que não vai ficar parada assistindo isso acontecer sem reagir. A ameaça implícita pairou no ar, clara o suficiente para fazer o sangue de Beatriz gelar de um jeito diferente do medo de ser descoberta. Era medo de outra coisa agora. Algo mais perigoso do que um escândalo familiar. Você tá me ameaçando. Eu tô te avisando. A ligação caiu sem despedida, deixando Beatriz sozinha no escritório escuro. A pasta ainda aberta no colo, o peso de 12 anos de mentira e agora, pela primeira vez, um medo genuíno de que aquela mentira pudesse custar mais do que ela jamais imaginou. Ela olhou para a carta escrita à mão, sua própria letra de 12 anos atrás. Mais jovem, mais assustada, e por um instante considerou seriamente riscar um fósforo ali mesmo. Mas alguma coisa a deteve. Um resquício de consciência que ela achava ter enterrado havia muito tempo. Ou talvez só o cansaço profundo de manter uma mentira que já não sabia mais como sustentar sozinha, em vez de queimar. Guardou a pasta de volta no cofre. Fechou o código. E ficou sentada no escuro por um longo tempo, sem saber ainda o que ia fazer, mas sabendo, com uma certeza fria demais para ser confortável, que qualquer decisão que tomasse nas próximas horas ia determinar o resto da própria vida. Do outro lado da cidade, na casa que já não parecia mais sua, havia 12 anos. Camila ficou na varanda olhando para as luzes de São Paulo se espalhando pela noite. O telefone na mão, a liminar ainda pendente, a verdade ainda incompleta. Faltava uma peça. Ela sabia. Uma pessoa que Dona Alzira mencionou sem nomear. Alguém que sabia mais do que qualquer outro sobre aquela noite de 12 anos atrás. Fechou os olhos. Sentiu o vento frio da noite contra o rosto. E permitiu, pela primeira vez desde a formatura, um momento de esperança cautelosa. A verdade tinha começado a sair à tona. Faltava só encontrar quem guardava o resto dela. Rafael ligou pouco antes da meia-noite. A voz cansada, mas menos tensa do que estivera a tarde inteira. Enzo foi dormir. Disse, sem preâmbulos. Ficou um bom tempo sentado na cama, olhando para as fotos antigas que achou no sótão. Acho que ele precisa de tempo para processar tudo isso. Todos nós precisamos. Camila respondeu, encostada no batente da porta da varanda. Mas pelo menos agora ele sabe a verdade. Isso já é mais do que ele teve nos últimos 12 anos. Minha mãe não vai falar o nome dessa pessoa fácil. Conheço ela bem demais para saber disso. Então vamos ter que descobrir sozinhos. Camila olhou para o relógio, calculando quantas horas faltavam até a liminar sair. Amanhã, assim que o documento judicial for expedido. Vamos até a casa dela com a polícia. Se for preciso. Não vou deixar mais nenhuma prova desaparecer. Rafael ficou em silêncio um instante. Só o som da respiração dele do outro lado da linha, preenchendo o espaço entre os dois. Obrigado, disse. Por fim, a voz mais suave. Por não desistir. Mesmo depois de tudo que essa família fez com você. Eu não fiz isso pela sua família. Rafael. A voz dela saiu firme. Mas Sam. Rancor. Fiz isso pelo meu filho. E, talvez, um pouco por mim mesma também. Depois de tanto tempo calada. Desligaram pouco depois. Cada um sozinho na própria escuridão. Esperando o amanhecer, trazer a próxima peça de uma verdade que ainda insistia em se esconder nas sombras. Rafael não conseguiu dormir mais do que 2 horas. Antes do sol nascer completamente. Já estava no carro, dirigindo até o apartamento de Beatriz sem avisar ninguém. Nem Camila, nem Letícia. Convencido de que conseguiria fazer ela entregar a pasta se conversassem sozinhos. Sem advogados. Sem polícia. Só os dois como sempre foram. Antes de tudo desmoronar, o porteiro do prédio o reconheceu.
Deixou passar sem questionar. Subiu até a cobertura. Tocou a campainha várias vezes. Bateu na porta com força crescente. Mas só o silêncio respondeu do outro lado. Usou a própria chave, ainda guardada no chaveiro por hábito, e encontrou o apartamento vazio, o closet dela pela metade, algumas roupas jogadas na cama como quem arruma mala com pressa, o cofre atrás do quadro escancarado e vazio. Ela tinha ido embora durante a madrugada, levando a pasta com ela, horas antes de qualquer ordem judicial poder ser executada. Rafael ficou parado no meio do quarto vazio, sentindo a frustração subir pela garganta como bile, entendendo tarde demais que sua pressa em resolver aquilo sozinho só tinha dado a ela a janela de tempo que precisava para desaparecer. Ligou para Camila, a voz carregada de vergonha. Ela sumiu. Fui até o apartamento sozinho, antes de avisar vocês. E ela já tinha ido embora com tudo. Do outro lado da linha, Camila ficou em silêncio um instante longo. Por que você foi sozinho? Rafael, a gente combinou esperar a liminar. Yuzai, you erai. A voz dele saiu rouca. Cansada, achei que conseguiria resolver isso melhor conversando cara a cara, sem advogado no meio. Só consegui dar tempo para ela fugir. Camila fechou os olhos, respirando fundo para conter a raiva que subia. Tudo bem, disse. Finalmente, a voz recuperando um pouco de calma. Isso não muda o plano. Só complica. Vamos precisar de outro caminho. Que caminho? Ela pensou na senhora de uniforme cinza que parou Enzo no corredor, na voz baixinha, mencionando um chá que nunca fazia parte da rotina. No jeito que os olhos dela desviaram, rápido demais quando falou sobre a mãe biológica do menino. Dona Suleika. Camila disse. Sua mãe mencionou alguém que sabia mais do que qualquer um. Aposto que é ela. Enzo, que tinha acordado com o barulho da ligação e escutado boa parte da conversa parado na porta do quarto. Se aproximou. Ela mora perto daqui. Tipo assim. Um apartamento pequeno que meu pai comprou para ela quando se aposentou. Eu posso te levar até lá. Chegaram ao pequeno apartamento em Pinheiros pouco depois das 9 da manhã. Um prédio simples, sem porteiro. Escadas estreitas até o terceiro andar. Dona Zuleika abriu a porta ainda de roupão, os olhos arregalando de surpresa ao ver os dois parados ali. Manina, ela disse, a palavra escapando antes que ela conseguisse se conter, os olhos enchendo de lágrimas repentinas. Você voltou. Preciso da sua ajuda. Dona Zuleika. Camila sentiu a própria voz tremer. Sei que a senhora sabe de coisas que ninguém mais quer contar. Sei que a senhora estava lá. Naquela noite, a velha governanta ficou parada na porta um instante longo, o peito subindo e descendo com uma respiração pesada, antes de finalmente dar espaço para os dois entrarem. Entra, disse, a voz rouca. Já é hora demais de eu carregar isso sozinha. O apartamento era pequeno, mas organizado com o mesmo cuidado que Zuleika sempre dedicou à casa dos Salgado. Sentou os dois numa saleta apertada. Fez questão de servir café antes de começar a falar, as mãos tremendo de leve enquanto arrumava as xícaras. Eu vi tudo aquela noite. Ela começou, sentando finalmente, os olhos fixos num ponto qualquer da mesa. Incapaz de encarar Camila diretamente. Vi a senhora Beatriz misturando alguma coisa no chá. Vi Dona Alzira supervisionando tudo de longe, sem sujar as próprias mãos, como sempre fazia. E vi, dias depois, um homem chegar de madrugada, um médico particular, saindo com a senhora desacordada nos braços, levada para um carro que não era da família. Camila sentiu as lágrimas escaparem sem conseguir controlar. Por que você nunca contou isso para ninguém? Porque eu tinha medo. A voz de Zuleika quebrou. Medo de perder o emprego, de perder o teto que aquela família me dava, de acabar na rua sem nada, sem família própria para me socorrer. Eu era covarde. Manina, fui covarde por 12 anos inteiros. E isso é uma coisa que carrego todo santo dia. A senhora não foi covarde. Enzo interrompeu, a voz suave.
A senhora foi a única pessoa naquela casa que tentou avisar minha mãe, mesmo sem poder fazer mais nada. Zuleika olhou para o rapaz com uma ternura antiga, quase maternal. Eu tentei. Sim, naquela noite, antes de levar o chá. Tentei avisar com o olhar, com o jeito de falar, torcendo para ela desconfiasse e não bebesse. Mas era tarde demais. Dona Alzira já tinha me ameaçado com tanta coisa que eu não tive coragem de fazer mais que isso. A senhora tem alguma prova? Camila perguntou. A voz agora firme, apesar das lágrimas. Algum jeito de comprovar o que viu. Zuleika levantou devagar. Foi até um armário no canto da saleta e voltou com uma caixa de metal velha, o tipo que se usa para guardar documentos importantes. Dentro, um caderno surrado, páginas amareladas, cheias de uma letra pequena e cuidadosa. Comecei a anotar tudo depois daquela noite. Ela disse, entregando o caderno para as mãos trêmulas de Camila. Datas, valores, conversas que escutei sem querer. Todo o pagamento que Dona Alzira mandava fazer para o médico, ano após ano, para ele continuar calado. Achei que um dia isso poderia servir para alguma coisa. Nunca imaginei que teria coragem de mostrar. Camila folheou as páginas com as mãos tremendo, encontrando ali, escrito com uma caligrafia paciente, um registro detalhado de 12 anos de pagamentos secretos, valores crescendo ano após ano. Um padrão claro de chantagem continuada que ia muito além do que ela imaginava. Isso é chantagem. Ela me humilhou. 12 anos de chantagem. E ainda continua. Zuleika confirmou, a voz baixa. Escutei Dona Alzira ao telefone semana passada, discutindo um novo valor, maior que qualquer um anterior. O médico andou pedindo mais dinheiro, dizendo que os riscos aumentaram, que precisava de mais garantias. Do outro lado da cidade, na mansão de Dona Alzira, Beatriz chegou pouco depois do amanhecer. A pasta ainda apertada contra o peito, os olhos vermelhos de uma noite inteira sem dormir. A matriarca a recebeu na porta. O rosto tão cansado quanto ela nunca tinha visto antes. Todo o controle de sempre, parecendo ter finalmente rachado durante a noite. Ele veio aqui. Beatriz disse, entrando sem esperar convite. Rafael. Foi até meu apartamento de madrugada. Sozinho. Consegui sair a tempo. Mas por pouco. O Isai. Dona Alzira fechou a porta atrás delas. A voz cansada. O médico ligou também. Quer mais dinheiro. Muito mais do que já pagamos ao longo desses anos. Disse que se não pagarmos até amanhã, ele mesmo vai procurar a imprensa antes que a família consiga controlar a narrativa. Beatriz sentiu o chão sumir de vez. Quanto ele quer? Mais do que eu tenho disponível sem levantar suspeita nas contas da empresa. Dona Alzira sentou pesadamente numa cadeira da sala, as mãos cobrindo o rosto por um instante. Um gesto de derrota que Beatriz jamais imaginou ver naquela mulher. 12 anos pagando para manter esse homem calado. Beatriz. 12 anos. E ainda assim, no fim, ele decide que agora é a hora de nos destruir de qualquer jeito. Por que a senhora nunca me contou que ainda pagava ele? Porque quanto menos gente soubesse, mais seguro parecia. A voz de Dona Alzira saiu amarga, cheia de um cansaço que parecia acumulado de décadas inteiras, carregando aquele peso sozinha. Eu pensei que estava protegendo essa família. Beatriz, achei que fazendo o que fiz, pagando o que precisasse pagar, eu conseguiria manter tudo sob controle para sempre. Mas certas mentiras não ficam paradas onde a gente as enterra. Elas crescem raízes e voltam maiores do que a gente consegue conter. Pela primeira vez desde que se conheceram, Beatriz sentiu algo parecido com pena daquela mulher que sempre pareceu invencível. Agora encolhida numa cadeira. O peso de 12 anos de chantagem finalmente cobrando seu preço completo. O que a gente faz agora? Dona Alzira ergueu os olhos. E neles. Pela primeira vez, Beatriz viu não a matriarca implacável que conhecia, mas uma mulher velha, assustada, sem mais nenhum plano guardado na manga. Agora, ela disse, devagar, acho que finalmente ficamos sem escolhas.
De volta ao pequeno apartamento em Pinheiros. Camila fechou o caderno com as mãos ainda tremendo, sentindo o peso de tudo que acabava de descobrir assentar devagar. 12 anos de mentira já eram terríveis o suficiente. 12 anos de chantagem continuada, alimentada por dinheiro da própria empresa que carregava o nome do filho dela. Era outra camada de crime inteiramente diferente. Mais grave. Mais impossível de varrer para debaixo do tapete. Isso muda tudo, ela disse, ligando para Letícia com a mão livre. A voz urgente. Preciso que você venha até aqui agora. Temos provas de extorsão continuada. 12 anos de pagamentos documentados. Isso não é mais só uma disputa de guarda antiga. Letícia, isso é crime organizado dentro da própria estrutura financeira da empresa. Do outro lado da linha, Letícia ficou em silêncio um instante, processando a gravidade daquilo. Se isso for verdade, e os valores realmente saíram das contas da Salgado Empreendimentos, isso abre um processo completamente novo. Fraude. Extorsão. Uso indevido de recursos corporativos. Isso é o suficiente para derrubar qualquer um envolvido. Com muito mais força do que qualquer coisa que tínhamos até agora. Tem mais uma coisa, Camila disse, olhando para Dona Zuleika, que assentiu em silêncio, dando permissão para ela continuar. O médico está ameaçando ir para a imprensa amanhã se não receber um pagamento ainda maior. Isso significa que não temos tempo de esperar processos normais. Precisamos agir hoje. Enzo, que tinha ficado quieto ouvindo tudo, finalmente falou, a voz decidida de um jeito que Camila ainda não tinha visto nele. Então vamos até a casa da minha avó agora. Todos juntos, antes que esse médico apareça e estrague tudo, ou antes que elas consigam esconder mais provas. Camila olhou para o filho, sentindo um misto de orgulho e preocupação. Isso pode ficar perigoso. Enzo, já ficou perigoso há 12 anos. Ele respondeu, ecoando sem saber as próprias palavras que a mãe tinha dito dias antes. Eu quero estar lá. Preciso ver isso terminar com meus próprios olhos. Dona Zuleika, ainda sentada na saleta apertada, pegou a mão de Camila entre as suas. Os olhos cheios de uma mistura de culpa antiga e alívio recém-descoberto. Leva o caderno, ela disse, e leva também isso aqui. Tirou do bolso do roupão um pequeno gravador digital. Antigo, mas funcional. Gravei a ligação de Dona Alzira com o médico semana passada. Não sabia bem por que fiz isso na hora. Só senti que precisava guardar. Caso um dia precisasse mostrar para alguém que acreditasse em mim, Camila segurou o gravador com as duas mãos, sentindo o peso literal e simbólico daquele pequeno objeto. A senhora quer vir junto? Zuleika hesitou, os olhos indo até a janela, pro dia claro lá fora, antes de balançar a cabeça devagar. Não. Minha parte foi guardar a verdade até alguém vir buscar ela. Agora é a vez de vocês levarem ela até o fim. Apertou a mão de Camila com força. Mas quero que saiba, menina, que nunca deixei de pensar em você. Todos esses anos. Rezei muito para esse dia chegar. Camila abraçou a velha governanta com força, sentindo, pela primeira vez desde a formatura, que não estava mais lutando aquela batalha completamente sozinha. Letícia chegou meia hora depois. O rosto sério, já preparando os próximos passos legais enquanto dirigiam juntos até a mansão do Salgado. Rafael os encontrou no caminho, ainda carregando o peso do próprio erro daquela manhã. Decidido a se redimir, fazendo tudo certo dali em diante, chegaram ao portão da propriedade pouco depois do meio-dia. O sol alto, batendo forte sobre os muros altos que cercavam a casa onde tudo tinha começado. 12 anos atrás, mas antes mesmo de tocarem a campainha do portão eletrônico, Camila notou um carro desconhecido estacionado bem em frente à entrada principal. Um sedã preto que não pertencia a nenhum dos Salgado. O motorista esperando do lado de fora, fumando um cigarro com uma calma que parecia deliberadamente ameaçadora. Aquele carro não é da família. Rafael murmurou, o corpo tenso de repente. Letícia franziu a testa, olhando para a placa. Pode ser o médico,
Chegou mais cedo do que Dona Alzira esperava. Camila sentiu o estômago apertar. Uma certeza fria descendo pelo peito. Fosse quem fosse. O confronto que estava prestes a acontecer ali dentro ia ser muito mais complicado. E muito mais perigoso do que qualquer um deles tinha se preparado para enfrentar. A porta da mansão estava entreaberta quando chegaram. Vozes alteradas ecoando lá de dentro. Camila entrou primeiro. O caderno de Zuleika apertado contra o peito. Rafael logo atrás. Letícia e Enzo fechando o grupo. Na sala principal, um homem de terno escuro, cabelos grisalhos penteados para trás, com um cuidado quase teatral. Estava de pé diante de Dona Alzira e Beatriz. O tom de voz baixo, mas carregado de ameaça. E se o pagamento não sair até amanhã, ao meio-dia? Ei, Letícia. Quando o grupo entrou, eu mesmo vou entregar cópias de tudo que sei para 3 jornais diferentes. 20 anos de silêncio custam caro. Senhoras. Doutor Ferreira. Camila disse, a voz cortando o ar da sala, fazendo o homem virar de supetão. Que coincidência encontrar o senhor exatamente aqui. O médico avaliou o grupo recém-chegado com olhos calculistas, sem nenhum sinal visível de nervosismo. E a senhora deve ser a famosa Camila. Ouvi falar bastante nos últimos dias. Ouviu falar. Ou lembra pessoalmente? Camila deu um passo à frente, encarando ele sem desviar o olhar. Porque eu tenho um caderno aqui com 12 anos de pagamentos que o senhor recebeu para manter a boca fechada sobre a internação forçada que o senhor mesmo assinou. Pela primeira vez, um traço de tensão cruzou o rosto do médico, rápido demais para a maioria notar. Mas Camila viu e sentiu uma pontada de vitória por trás do medo que ainda carregava. Cadernos podem ser forjados, ele disse, recuperando a compostura. Palavra de uma governanta aposentada contra a palavra de um médico com décadas de reputação. Reputação que o senhor perdeu quando cassaram sua licença. Letícia interveio, avançando com sua própria pasta de documentos. Temos os registros oficiais do Conselho de Medicina, o prontuário original da clínica, e agora um caderno com datas e valores que batem exatamente com movimentações bancárias que já solicitamos formalmente para a investigação. O senhor não é o único que sabe reunir provas. Doutor. Ferreira olhou de Camila para Letícia, depois para Dona Alzira e Beatriz, calculando rapidamente as próprias opções. O sorriso de superioridade começando a rachar nas bordas. Vocês não têm ideia de quantas famílias eu já ajudei a resolver situações delicadas ao longo dos anos. Ele disse, a voz ganhando um tom quase orgulhoso. Doancio. A senhora Alzira não foi a primeira mãe desesperada que veio até mim pedindo uma solução discreta. E a senhora Beatriz não foi a primeira jovem ambiciosa que aceitou minha ajuda para conseguir o que queria. Eu só ofereço serviços que a alta sociedade sempre precisou. Sempre vai precisar. O senhor está dizendo que fez isso com outras famílias. Rafael perguntou. O rosto pálido de horror. Estou dizendo que existe um mercado inteiro de segredos que precisam ser bem administrados. Ferreira ajustou a gravata, recuperando parte da própria arrogância. Sua mãe veio até mim 12 anos atrás, desesperada, disposta a pagar qualquer preço para resolver um problema que ameaçava o nome da família. Eu simplesmente ofereci a solução que ela precisava. A senhora Beatriz aproveitou a oportunidade que surgiu. Ninguém aqui é tão inocente quanto quer parecer agora. Beatriz, que tinha ficado em silêncio observando tudo, sentiu as palavras dele acertarem um lugar fundo e doloroso. Você me disse que era só um sedativo leve. Ela murmurou, a voz tremendo, que ela ia acordar em algumas horas. Confusa. Mas bem, você nunca mencionou uma internação de 3 dias. Documentos forjados. Uma vida inteira destruída. Eu ofereço a solução. O que cada cliente escolhe fazer com ela não é responsabilidade minha. Ferreira deu de ombros. Um gesto tão frio que fez até Dona Alzira desviar o olhar. Enojada consigo mesma. Vocês duas aceitaram cada centavo de conforto que essa mentira proporcionou por 12 anos. Não finjam inocência agora só porque a conta finalmente chegou.
Um silêncio pesado tomou conta da sala. Ninguém encontrando resposta imediata para aquela lógica fria demais para ser completamente refutada, mas também cruel demais para ser aceita sem luta. Isso não muda o que o Senhor fez. Camila disse. Finalmente. A voz recuperando firmeza. Nem diminui o crime de vocês duas. Virou para encarar Ferreira diretamente. E não vai impedir que eu use cada recurso que tenho para garantir que o senhor nunca mais consiga fazer isso com nenhuma outra família. A senhora não tem poder nenhum sobre mim. Tenho 32% de uma empresa com departamento jurídico próprio, recursos ilimitados, e uma vontade que o senhor não consegue nem imaginar depois de 12 anos calada. A voz de Camila saiu fria, controlada, mais perigosa do que qualquer grito poderia ser. Vou processar o senhor por extorsão, fraude e cumplicidade em sequestro. Vou garantir que cada família que o senhor já enganou saiba onde encontrar o próprio nome do senhor associado a esse crime. E vou fazer isso com o mesmo dinheiro que o senhor extorquiu dessa família durante 12 anos inteiros. Ferreira sentiu, pela primeira vez, o controle da situação escorregar completamente das próprias mãos. Tentou um último blefe. Vou para a imprensa antes que qualquer processo saia do papel. Vá. Camila respondeu, sem hesitar. Quanto mais cedo isso vier à tona, mais cedo minha família para de viver refém do seu silêncio comprado. E, doutor, já tenho um jornalista esperando essa história há dias. A diferença é que a versão que ele vai publicar é a minha, com todas as provas, contando exatamente que tipo de homem o senhor sempre foi. O blefe do médico desmoronou visivelmente diante daquela resposta que ele claramente não esperava. Recuou um passo, o rosto perdendo toda a arrogância anterior, substituída por um cálculo desesperado de fuga. Sem mais uma palavra, pegou a própria pasta da mesa e saiu apressado pela porta. O carro arrancando do portão segundos depois, deixando para trás um silêncio carregado de exaustão e um alívio ainda incompleto. Ele vai voltar. Dona Alzira disse, a voz vazia. Homens como ele sempre voltam. De um jeito ou de outro. Talvez? Camila respondeu, mas agora ele sabe que não estamos mais desprotegidos. E isso já muda tudo. Virou-se então para encarar Beatriz, que continuava parada no mesmo lugar. O rosto desfeito, sem nenhuma máscara restante para se esconder atrás. Você tem uma escolha agora. Camila disse, a voz mais calma do que Beatriz esperava. Pode continuar lutando contra o processo, negando tudo, arrastando essa família para uma batalha judicial que vai destruir o pouco que sobrou de reputação de todo mundo envolvido. Ou pode assinar um acordo que já preparamos, abrindo mão de qualquer direito sobre bens ou participação na empresa da família, em troca de eu não processar criminalmente por sequestro e cárcere privado. Beatriz olhou para Rafael, buscando algum sinal de misericórdia, mas encontrou só um homem cansado, olhando de volta com uma tristeza que não deixava espaço para súplicas. Rafael, eu não posso te defender depois disso. Ele disse, a voz baixa mas definitiva. 12 anos. Beatriz, 12 anos olhando meu filho na cara todo dia sabendo que você ajudou a apagar a mãe verdadeira dele. Beatriz assinou o acordo com as mãos tremendo, cada rabisco da caneta encerrando 12 anos de uma vida construída sobre uma mentira que finalmente encontrou seu preço completo. Levantou-se devagar depois, olhando ao redor daquela sala pela última vez como alguém que pertencia àquela família. Eu não vou pedir desculpa, ela disse, parando na porta, a voz recuperando um resquício de dignidade cansada, porque desculpa nenhuma consertaria 12 anos. Só quero que saibam que, apesar de tudo, eu amei aquele menino de verdade, mesmo sabendo o que fiz para ele acabar na minha vida. Saiu sem esperar resposta. O som dos passos ecoando pelo corredor de mármore uma última vez. O portão da propriedade se fechando atrás dela com um clique definitivo que ninguém ali dentro precisou dizer em voz alta o que significava. Dona Alzira ficou parada no meio da sala vazia, as mãos entrelaçadas com força demais,
os olhos fixos na porta por onde a nora tinha acabado de desaparecer. Quando finalmente falou, a voz saiu diferente de qualquer coisa que Rafael já tinha escutado da própria mãe. Despida de todo o controle que sustentou por décadas inteiras. Vou renunciar à presidência do conselho. Ela disse, sem olhar para ninguém em particular. Amanhã mesmo. Não posso continuar sentada naquela cadeira sabendo o que fiz para chegar até ela. Mãe, isso não conserta nada. A voz de Rafael saiu cansada, sem raiva restante. Só um vazio pesado. E Uzai, ela finalmente ergueu os olhos, encarando Camila diretamente pela primeira vez, desde que tudo começou a desmoronar. Não espero perdão. Camila, só quero que saiba que vou passar o resto da vida tentando entender como uma mulher que se achava tão certa conseguiu causar tanto estrago numa família inteira. Camila olhou para ela por um instante longo, sentindo raiva ainda viva por baixo do cansaço, mas também algo parecido com um cansaço compartilhado. O peso mútuo de 12 anos que nenhuma palavra ia aliviar de verdade. Isso não é sobre eu te perdoar agora. Ela disse. Finalmente, é sobre garantir que meu filho cresça sabendo a verdade inteira e que ninguém mais nessa família precise pagar o preço de outro segredo escondido. Dona Alzira assentiu devagar, sem argumentar, e saiu da sala em direção ao próprio quarto, as costas menos retas do que estiveram a vida inteira. Naquela noite, já mais tarde, depois de Letícia ir embora com os documentos finais e Dona Alzira se recolher em silêncio para o próprio quarto, Camila encontrou Rafael sozinho na varanda dos fundos da mansão, olhando para o jardim escuro, sem realmente ver nada. Terminou. Ele disse, sem virar, quando sentiu ela se aproximar. 12 anos. E terminou numa tarde só. Não terminou de verdade. Camila respondeu, parando ao lado dele. O vento fresco da noite, balançando de leve os cabelos dela, vai levar tempo para reconstruir qualquer coisa que sobrou. Mas pelo menos agora começamos do lugar certo. Com a verdade em cima da mesa. Rafael virou para encarar. Os olhos carregados de 12 anos de arrependimento que ele nunca soube bem como expressar. Eu devia ter lutado mais por você. Na época. Devia ter questionado. Investigado. Não aceitado a primeira explicação fácil que me deram. Você era jovem também. Rafael, e sua mãe era muito boa em fazer mentiras parecerem verdade. Ela pousou a mão de leve no braço dele. O mesmo gesto de dias atrás, mas dessa vez sem pressa de retirar. Eu passei anos culpando só você por tudo o que aconteceu. Hoje entendo que você foi enganado tanto quanto eu fui roubada. Isso significa perdão. Significa que eu não quero mais carregar esse peso todo sozinha. A voz dela saiu mais suave do que pretendia. Quase um sussurro, levado pelo vento noturno. Significa que talvez a gente possa descobrir juntos como reconstruir alguma coisa. Devagar, sem pressa. Dessa vez fazendo do jeito certo. Rafael cobriu a mão dela com a própria. O gesto simples carregando 12 anos de tudo que nenhum dos dois soube dizer em palavras até aquele momento. Ficaram ali um longo tempo, em silêncio confortável, olhando o jardim escuro juntos pela primeira vez em mais de uma década. Enzo encontrou a mãe na cozinha mais tarde, já perto da meia-noite. Os dois sozinhos pela primeira vez, desde que tudo começou, sem urgência de investigação ou confronto pairando sobre eles. Eu ainda estou processando tudo isso. Ele disse, sentando na bancada ao lado dela, tipo assim. Descobrir que minha vida inteira foi construída em cima de uma mentira tão grande. Não sei nem por onde começar a entender. Não precisa entender tudo de uma vez. Camila disse, servindo 2 copos de suco que nenhum dos dois pediu. Só para ter algo para as mãos fazerem. A gente tem tempo agora. Todo o tempo que quisermos. Daqui para frente, tirou do bolso a pulseirinha que carregou por 12 anos inteiros. Aquela lembrança pequena que guardou como se fosse a última prova de que o filho existiu de verdade. Estendeu ela para Enzo. As mãos tremendo de leve. Isso era sua. Quando bebê. Ela disse, guardei ela esse tempo todo. Em toda a noite difícil. Em todo momento que duvidei
se algum dia ia te ver de novo. Quero que você fique com ela agora. Não como lembrança de tudo que perdemos, mas como prova de que eu nunca parei de te amar. Nem por um segundo desses 12 anos. Enzo pegou a pulseirinha com cuidado, os dedos passando devagar sobre o metal desgastado pelo tempo, e sentiu, pela primeira vez desde a formatura, uma certeza tranquila a sentar no peito. Obrigado, disse, a voz embargada, por não desistir de mim. Nunca. Camila respondeu, puxando o filho para um abraço que os dois precisavam havia 12 anos inteiros. Nunca ia desistir. Ficaram assim um bom tempo, o abraço se estendendo além do que qualquer palavra conseguiria explicar. Até Enzo finalmente se afastar de leve, ainda segurando a pulseirinha com cuidado entre os dedos. Posso te perguntar uma coisa, ele disse, a voz ainda hesitante. Depois de tudo isso, você acha que a gente consegue ser família de verdade um dia? Tipo assim, não só mãe e filho no papel, mas de verdade. Sem toda essa história pesando entre a gente. Camila pensou na pergunta por um instante, recusando a resposta fácil que qualquer um esperaria ouvir. Acho que a gente já é família. Ela disse, devagar. O resto. O jeito de virar família de verdade no dia a dia. Isso a gente constrói aos poucos. Com tempo. Com paciência. Não existe atalho para 12 anos perdidos. Enzo. Só existe começar. Hoje. E continuar amanhã. Ele sorriu. O primeiro sorriso de verdade que ela via nele desde a formatura. Um sorriso que carregava um pedacinho do próprio rosto dela. Então bora começar. Disse. Hoje. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, aperta agora. Porque histórias como essa continuam chegando toda semana. Me conta aqui embaixo qual foi o momento que mais te tocou nessa história, o instante em que Dona Zuleika finalmente contou a verdade. O momento em que Camila enfrentou o médico sozinha, ou o abraço final entre mãe e filho. Deixa também de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo. E se essa história tocou seu coração? Manda ela para alguém que precisa ouvir isso hoje. Dá aquele like também, para mais gente conseguir encontrar essa história e sentir o que você sentiu agora.